Olá pessoal, tudo de bom para vocês? Aqui é o André, professor de xadrez infantil, querendo contar uma historinha bem interessante, que também serve como estratégia de alguns movimentos de finais de jogos de xadrez. Bom, esta é a lenda de Dilaran. Dilaran era uma moça muito bonita, que era a esposa preferida de um sheik árabe muito poderoso. Esse sheik, pela riqueza e pelo seu poder, ele fazia muitas festas no seu palácio e ele adorava jogar xadrez. Esse sheik, ele convidou muitos amigos para uma festa muito grande. E ele, como bom jogador, sempre vencia os adversários e ele começou a fazer apostas com joias, ouro, né? Apostas nos jogos. E ele sempre era vitorioso, aumentando ainda mais a sua fortuna. No seu harém tinha centenas de mulheres. Porém, Dilaran era sua preferida. Era a única que o acompanhava todas as vezes, em todos os jogos, em todas as festas. As outras ficavam retidas no harém. Pela sua exuberante beleza, Dilaran era muito apreciada e desejada por todos os homens do reino e pelos visitantes ilustres. Certa ocasião, num desses eventos palacianos, o sheik convidou um adversário muito forte, um jogador astuto com enorme capacidade. E eles jogaram ferozes partidas, 10 partidas. Nessas 10 partidas, o sheik venceu 5 e o adversário venceu 5 também. E já estavam passando muito tempo, eles estavam até cansados de jogar, quando chegaram a uma conclusão: vamos fazer uma partida definitiva para resolver quem vai ser o campeão dessa noite. Aí o convidado disse que ele não queria mais o ouro do sheik e disse que ouro ele tinha muito. O que ele queria realmente era uma mulher tão linda e tão inteligente como Dilaran, que era uma exímia jogadora de xadrez que sempre treinava com o seu marido, o sheik. Sendo assim, o sheik, com a sua vontade de apostar e mostrar sua superioridade, não resistiu. E, devido à cultura não tratar devidamente as mulheres como seres humanos normais, e sim parecendo mais propriedades, né? Mas Dilaran era apaixonada pelo sheik e gostava muito dele. E aí o sheik aceitou a proposta, que na disputa, se ele perdesse, Dilaran seria dada ao visitante para que fosse uma das suas esposas. Dilaran ficou muito triste com o episódio, mas seguiu atenta observando o jogo. O jogo foi muito disputado e chegou nessa posição que nós vemos aqui, né? Nós temos uma torre, depois nós temos um bispo branco, outra torre branca, um cavalo e 2 peões. Os 2 peões estão presos aqui, né? E nós temos também o rei branco sozinho do outro lado do tabuleiro. Temos 2 cavalos pretos e 2 torres negras. E o rei preto está aqui do outro lado. Então tem uma divisão, um rei para um lado e o rei para o outro, e as forças divididas. Porém, se observarmos o lance final dessa etapa, o jogo chegou nesse ponto e o movimento teria que ser das brancas. Porém, se observarmos, as torres estão alinhadas. Essa torre toma conta dessa coluna B e a coluna A, o rei está prisioneiro. Então, se as brancas fizerem qualquer movimento que não seja eficiente, as pretas poderão ganhar o jogo apenas colocando a torre em A8 ou a outra torre em A7. Tá? Então, essa configuração daria vitória às pretas e Dilaran teria que ir embora do palácio para morar com o desafiante. Bom, essa condição é checkmate, chamado cheque da escadinha. Porém, a vez de jogar era das brancas. E o sheik estava desesperado, muito nervoso, muito cansado e morrendo de medo de perder a partida, porque perderia a sua esposa predileta, Dilaran. Dilaran seria dada ao desafiante. Nessa situação, notamos que há um equilíbrio de forças, né? Temos 2 torres, 2 cavalos, 2 torres, um cavalo e um bispo e 2 peões. Brancas está com a vantagem porque ainda tem peões, porém, a situação estratégica parece desconfortável. O sheik estava nervoso e não sabia o que fazer. E aí, quando
Dilaran foi levar uma pequena taça de araque para que ele bebesse, ela sussurrou no seu ouvido uma estratégia de jogo vencedora. Porque Dilaran aprendeu a jogar xadrez e treinava com o Sheik muitas vezes. E ela era uma ótima jogadora. Nesse momento, o Sheik não encontrava a solução para o problema. Estava desesperado. E, como disse, Dilaran sussurrou no seu ouvido os movimentos vencedores. Primeiro movimento, coloca a torre em H8, ameaçando o rei. Torre ameaça o rei em H8. O rei não tem alternativas. O rei não pode para H7, não pode para G7, porque o peão toma conta dessa diagonal, e o rei também não pode em F7, porque o cavalo controla. A única opção que o rei teria, e tem, é tomar a torre. Ele é obrigado a tomar a torre. Então, o rei toma a torre porque ele está sob ameaça. Nessa situação, as brancas estão em terrível desvantagem, porque tem apenas uma torre, um bispo e um cavalo contra 2 torres, 2 cavalos. Porém, o movimento foi das pretas e agora o movimento é das brancas. O outro movimento que Dilaran sugeriu ao rei é posicionar o bispo em F1. Desta forma, quando o bispo fica em F1, a torre ameaça o rei diretamente. Então, pretas não podem fazer aquele movimento de dar o checkmate, porque o seu rei está sob ataque da torre. Sendo assim, o rei é obrigado a sair da casa H8. Ele não pode ir em H7, ele não pode ir em G7, e a única casa que ele pode ir é G8. O rei retorna à casa G8. Então, o rei retornou a G8, e presta atenção, se brancas não fizer um movimento preciso, ele toma checkmate. Nesse momento, o bispo de F1 toma o cavalo em C4. O cavalo foi tomado pelo bispo em C4 e o bispo ameaça pela diagonal a casa G8 do rei. E o rei não pode mais ir para H8, H7, G7, porque o peão ataca, F7, porque o cavalo ataca, só sobrou uma casa para o rei, F8. E mais uma vez o rei fugiu. Porém, o próximo lance é das brancas. E aí, conforme o plano de Dilaran, genialmente, a torre desce na posição H8, dando checkmate no rei. Nessa posição, o rei não tem condição de fuga. O rei não pode ir para G7, F7, E7, e só resta ao rei aceitar a sua derrota. O jogo está ganho, com checkmate, e Dilaran não será dado ao visitante. Aí vocês podem ver o que faz uma mulher apaixonada e quanto ela luta pelo seu homem, né? Pena que o seu homem não gostava tanto assim dela para colocar ela numa aposta. Mas está aí. Esta é uma lenda árabe de muito tempo atrás.